A graça e a paz do Senhor Jesus, eu sou o irmão Dito e esta é mais uma escola bíblica dominical. Nós somos da Igreja Batista Missionária da Amazônia. Estamos começando um novo quadrimestre ou um novo semestre, mas quadrimestre porque teremos os próximos 4 meses com as nossas aulas da EBD que estão retornando depois das nossas férias. E a revista que nós vamos estudar a partir de hoje será esta revista, Examinai as Escrituras, Doutrina da Bíblia. Olha, assim, algo maravilhoso. Não perca por nada essas aulas desse quadrimestre nesta revista Examinai as Escrituras, Doutrina da Bíblia. Eu não sei se você sabe, mas foi através da Bíblia que Deus se revelou a nós. E aqui, na Bíblia, estão registradas as suas palavras que são dirigidas a todas as criaturas. Palavras estas que foram originalmente escritas e faladas a gerações bem específicas, mas pela sua providência, elas se dirigem a todas as gerações. Elas se dirigem a você. É por meio da Bíblia aqui que nós aprendemos sobre Jesus Cristo e por meio dela nós vamos chegar a conhecer Jesus de forma bem pessoal. Portanto, meu irmão, a Bíblia ela é a norma de toda pregação e de todo ensino cristão. É a norma e a base da pregação e do ensino cristão. E por isso eu lhe convido para que neste quadrimestre a gente juntos possamos descobrir o que a própria Bíblia diz a respeito de si mesma. Ela fala também a respeito de si mesmo. Então, veja só que como é importante a gente chegar à Bíblia de uma forma com a mente aberta, também com honestidade que eu falo, honestidade intelectual. Porque as pessoas que leem a Bíblia, certamente se forem honestas intelectualmente, elas têm a sua vida transformada. E há 4 razões principais, muito importantes, porque nós devemos estudar a Bíblia. Primeira razão, a Bíblia ela é inspirada pelo Espírito Santo. Isso quer dizer que o Espírito Santo ele é um membro da Trindade, mas ele moveu pessoas a escrever o que ele quis que essas pessoas escrevessem, mesmo respeitando a individualidade e a cultura de cada um. Tudo isso para que nós pudéssemos saber o que realmente Deus pensa. O que é que Deus pensa? Está aqui na Bíblia. Segundo, a Bíblia é o único meio pelo qual nós podemos ser reconciliados com Deus. Quer te reconciliar com Deus? O segredo está aqui na Bíblia. Terceiro, a Bíblia é o único lugar onde nós podemos, de fato, achar informação a respeito daquilo que nós devemos fazer, uma vez que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Quando você compra um objeto qualquer, um eletrodoméstico, um eletroeletrônico, ele não vem com o manual? Vem com o manual do fabricante. Todas as criaturas são criaturas de Deus. Portanto, ele é o fabricante e o manual de vida. Está aqui, a Bíblia. Também mais uma outra razão, a quarta, a Bíblia ela é o único livro que pode nos informar com verdadeira autoridade e com confiança a respeito do futuro. Sabia disso? Há muitas pessoas que se arvoram aí a prever futuro, tentando descobrir como vai ser. Mas eu digo uma coisa para você. O melhor que essas pessoas podem fazer é oferecer apenas especulações. Agora, não a Bíblia. A Bíblia, ela oferece revelação de Deus. Então, ela é o único lugar
que você pode encontrar com confiança, com autoridade a respeito do futuro. E é por isso que o nosso objetivo, dentro desta série, dessa revista, Examinar as Escrituras, Doutrina da Bíblia, é que você possa ser renovado, possa ter renovado o seu amor para com a Bíblia e que possa até ter os mesmos sentimentos que o salmista, quando ele cantava: guardo no coração as tuas palavras, quanto amo a tua lei, os teus testemunhos são o meu prazer. E esse é o nosso desejo, que diariamente você possa examinar as Escrituras, porque aqui nas Escrituras Sagradas você pode encontrar nelas a vida eterna. Então a Bíblia é esse livro maravilhoso. Na verdade, Bíblia é um conjunto de livros, é uma biblioteca. São 66 livros, 1.189 capítulos, 31.104 versículos, dependendo daqui da versão da Bíblia. Então é uma coisa fantástica para você estudar, que eu lhe convido agora. E a primeira lição desta revista, Examinai as Escrituras, a primeira lição é a Biblioteca de Deus. Olha só que coisa maravilhosa. É o título da nossa lição, a Biblioteca de Deus. Alvos da lição são 3: saber, sentir e agir. A respeito do saber, conhecer a perpetuidade do livro sagrado. Isso é perpétuo, isso é para sempre. Sentir, perceber a necessidade de aprender o seu conteúdo. Você vai ver que todos nós temos necessidade de conhecer o que está escrito aqui. E agir, buscar praticar a leitura da Bíblia. É um conselho bom, todos os dias, se a gente puder ter um tempo, para meditar sobre a palavra de Deus, são os alvos da nossa lição de hoje. Nessa lição de hoje, a lição 1, a Biblioteca de Deus, nós trazemos como texto básico Salmos 119, de 1 a 16. Você pode ler em casa com calma, meditando aí no Salmo 119, de 1 a 16. Eu vou aproveitar e vou ler logo aqui. Eu não vou ler o Salmo 119 todo, que realmente é um salmo muito grande. Mas até o verso 16 diz assim: bem-aventurados os que trilham com integridade o seu caminho, os que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam seus testemunhos, os que buscam de todo o coração, que não praticam iniquidade, mas andam nos caminhos dele. Tu ordenaste os teus preceitos para que fossem diligentemente observados. Tomara sejam os meus caminhos dirigidos, de maneira que observe teus estatutos. Então não ficarei confundido, atentando para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido tuas retas ordenanças. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando de acordo com a tua palavra. De todo o meu coração tenho-te buscado. Não me deixe desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor. Ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declaro todas as ordenanças da tua boca. Regozijo-me no caminho dos teus testemunhos, tanto como em todas as riquezas. Em teus preceitos medito e observo os teus caminhos. Deletar-me-ei nos teus testemunhos, não me esquecerei da tua palavra. Faze bem a teu servo, para que eu viva, assim observarei a tua palavra. Estou chegando até o 17, é o texto básico de hoje. Que coisa linda, não é verdade? E o versículo-chave está em Romanos, capítulo 15, no verso 4, que diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito para nosso ensino, foi escrito a fim de que,
pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. A lição de hoje, a Biblioteca de Deus, tem 3 sessões apenas. Se liga aí, ó. Primeira sessão, conhecendo os escritores. Os escritores humanos que o Espírito Santo usou. Quem são eles? Segunda sessão, compreendendo seus escritos, ou seja, entendendo a forma que os escritos estão organizados aqui. E terceira sessão, autenticando suas obras. Porque são esses livros apenas e não outros que estão aqui. Então, 3 sessões apenas, vamos seguindo e vamos observando tudo com calma, não é verdade? Porque a gente sabe que nada do que diz respeito a nós, homens, é perfeito, nada é permanente. A gente sabe que com o passar dos anos, a respeito a nós, as nossas decisões mudam, os nossos costumes mudam, os valores, a linguagem, os conceitos e até as mais obstinadas afirmações, elas mudam com o tempo. Hoje o homem ele diz e amanhã ele mesmo se contradiz. A gente está cansado de ver isso. A cultura, a criatura, na verdade, ela é assim, a cultura muda, a criatura muda também, mas não o nosso Criador. Por que que não? Porque o nosso Deus, ele é perfeito. Nosso Deus, ele é imutável. As suas palavras, elas permanecem para sempre. Mas é verdade que a gente conhece que muitos se frustraram na insana tentativa de querer mudar a palavra de Deus ou querer desacreditá-la, distorcê-la, até frear a sua influência, a sua divulgação. Mas a história tem provado que isso é impossível. Não há como negá-la, não há como detê-la. Tem uma frase que diz que a Bíblia ela é como uma bigorna que ao longo dos séculos tem destruído muitos martelos, porque todos aqueles que se levantaram contra ela para desacreditá-la, para provar que não estava certa, eles sim ficaram desacreditados e, graças a Deus, que muitos, de forma honesta, compreenderam a verdade que está escrito aqui e se converteram. Já viu falar de Voltaire, famoso filósofo do século XVIII? Ele, de forma pretensa, ele tinha afirmado que a Bíblia é uma obra morta e em menos de 100 anos cairá no esquecimento. 100 anos aqui a Bíblia tá bom, vai acabar. Mas olha só como é que são as coisas. Em 50 anos apenas, a residência, o local onde morava Voltaire, se transformou, olha, na Sociedade Bíblica da França. A sua imprensa particular passou a produzir tão somente Bíblias e nada mais. E Bíblia aos milhares. Afinal, meu irmão, que livro é esse que tanto fascina a humanidade? O livro mais impresso, é o livro mais lido. Como pode uma obra tão antiga se manter tão atual, que assuntos de hoje estão aqui, de ontem, e assuntos do futuro? Ela é atual e são conselhos que são relevantes para todo o tempo. Então, como é que a gente explica que esse livro mais lido e estudado na história ainda tenha tantas coisas a nos ensinar? Quem foi que escreveu? Quando foi escrito? Como chegou até nós? Nós vamos aprender um pouco disso aqui na nossa aula, um pouquinho disso. Eu aconselho que você leia também o livro O Ensino da Palavra, da Rosalie Mills. Dá uma lida nesse livro que você vai gostar. Bom, lição 1, a Biblioteca de Deus, o primeiro ponto, a primeira sessão da nossa lição. Tá lembrado? Conhecendo os escritores. É o primeiro ponto da nossa lição, é a primeira sessão. Nós vamos saber quem escreveu. O que se sabe que ao longo de 1.600 anos,
Deus escolheu vários tipos de pessoas, mais ou menos 40 pessoas, para escreverem esses 66 livros que estão aqui, que nós conhecemos e chamamos como Bíblia, ou Sagradas Escrituras, ou a Palavra de Deus. É verdade que alguns desses autores eram homens cultos, mas outros eram rústicos. Alguns foram sacerdotes, outros profetas, mas também havia pescadores, havia pastores, mas também juízes e até reis. Vejam que no meio dessas 40 pessoas, há pessoas muito diferentes uma das outras, pela sua posição social, pela sua formação. E dentro desses livros, alguns desses escritores registraram fatos históricos. Outros escritores tiveram revelações, outros deram conselhos, outros falaram sobre doutrinas, outros sobre provérbios. E é verdade que aqui tem até poemas, ó. E que poemas maravilhosos tem aqui na Bíblia. Alguns desses escritores são muitos. São cerca de 40. A gente pode citar Paulo, Amós, Samuel, Davi, Mateus, Pedro, Moisés, Lucas. Olha, Paulo era um homem, de certa forma, muito culto. Amós era boiadeiro, Samuel era sacerdote, Davi era rei. Mateus era o que a gente podia dizer de hoje, que era um funcionário, um servidor público, funcionário público. Ele era coletor de impostos. Pedro era pescador. Moisés poderia ser legislador. Foi ensinado em toda a ciência do Egito. E Lucas era médico. E muitos outros que Deus usou e inspirou através do seu Espírito Santo para que escrevesse aquilo que Deus queria que nós pudéssemos conhecer. Mas o que nos impressiona na maioria dessas pessoas, desses homens, que a gente nem chegou a conhecer muito a respeito deles, menos o que os outros escreveram, não é verdade? É pouca coisa que tem a respeito da vida deles em si. Mas o que é importante é o que está escrito aqui na Bíblia. Essa Bíblia, apesar de ser 66 livros, é, na verdade, uma só obra, inspirada por uma só mente, que desenvolve um só tema. E qual é o tema? A história da salvação. A Bíblia aqui, irmão, ela é a única enciclopédia do mundo que conta ao homem a verdade acerca do seu passado, do seu presente e do seu futuro. Está tudo aqui. Passado, presente e futuro. Cada autor desse, que nós citamos alguns aqui, escreveu os pensamentos e ideias que Deus colocou na sua mente. Diz aqui que homem algum escreveu de si mesmo, mas homens foram inspirados da parte de Deus para escrever o que está aqui. Estão todos inspirados pelo Espírito Santo. A inspiração, ela é divina. Agora, como eu falei antes, a maneira de expressar, ela é humana. Deus respeitou a individualidade e a cultura de cada um. E há uma harmonia entre todos esses livros. É como um músico que usa diferentes instrumentos para produzir os mesmos acordes. Cada instrumento, você pode perceber dentro de uma orquestra, ele vai emitir um som de um jeito, um som de outro, mas o maestro, ele vai arrumar tudo, vai comandar e vai sair uma melodia muito linda. Deus, ele é esse maestro, é esse músico. E a palavra aqui é a música, que é muito bom ouvir essa palavra, que agrada os nossos ouvidos. E os instrumentos são os diferentes autores que Deus usou para redigir esta obra. Como eu estava citando antes, 2 Pedro 1,21 diz que porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana,
Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Aliás, por toda essa Bíblia aqui que nós conhecemos, encontramos mais de 2.500 expressões do tipo: assim diz o Senhor. A mim veio a palavra do Senhor dizendo: disse Deus, assim dirás aos filhos de Israel. Então, a gente percebe que o autor realmente é Deus. É Ele que fala através de pessoas que Ele moveu pelo Espírito Santo para escreverem o que está aqui, ok? Então, a respeito de conhecendo os nossos escritores, era isso. Nós vamos fazer uma pequena pausa e já já retornaremos para a segunda sessão da nossa lição de hoje. Muito bem, estamos voltando com a nossa EBD de hoje. É a primeira lição, a Biblioteca de Deus. Nós já vimos o ponto 1, estávamos conhecendo a respeito dos escritores e agora compreendendo seus escritos. Nós vimos quem eram esses escritores. E agora, o que eles escreveram? É o que está aqui, nós vamos ver nesta segunda sessão. Então, veja bem, você conhece a Bíblia, ela é dividida em duas grandes partes, chamada a primeira parte de Antigo Testamento. Quero pegar aqui bem o fim para que você veja. Essa parte aqui, ó, Antigo Testamento, que contém 39 livros, que vai de Gênesis até Malaquias, que foi escrito, o Antigo Testamento, ou esses livros do Antigo Testamento, eles foram escritos antes do nascimento de Cristo. E a segunda parte, que nós chamamos de Novo Testamento, que contém 27 livros ou cartas, que foram escritos depois do nascimento de Jesus. Então tem o Antigo Testamento, tem o Novo Testamento, o Antigo com 39 livros, o Novo Testamento com 27 livros. E a palavra, por que nós chamamos testamento? É porque ela expressa compromisso que Deus fez com o seu povo. Compromissos antes da chegada do Messias, que é Jesus, e a aliança que Jesus, que é o Messias prometido no Antigo Testamento, ele estabeleceu com os crentes por meio do seu próprio sangue, que é o compromisso da salvação, compromisso da filiação, da regeneração, da capacitação e o compromisso da vida eterna. Então, aqui no Antigo Testamento diz que eram sombras do que havia de vir. Ele anuncia, desde o seu início, a vinda do Messias. E aqui no Novo Testamento se cumpre a vinda dele, mas no finalzinho ele anuncia também a vinda, a segunda vinda de Jesus, ok? Então são essas duas partes principais. Os livros do Antigo Testamento, eles foram escritos não aqui dessa forma, em papel que nós temos hoje, mas em tábuas de barro, depois em rolos feitos de couro, que é chamado de pergaminho, e a escrita, o idioma, era o hebraico, que ainda é usado pelos judeus, pelos hebreus. Mas os documentos aqui do Novo Testamento, eles foram usados em papiros. Era um papel mais rústico, diferente do pergaminho, que era de couro. O papiro era feito de um outro material. Então, o Novo Testamento já foi feito no papiro, um papel meio rústico. E o idioma usado aqui no Novo Testamento era o grego. Mas uma curiosidade, menos o primeiro livro aqui, o livro de Mateus, ele foi escrito em hebraico.
Então, o Novo Testamento foi escrito em grego, mas Mateus, ele foi escrito, se eu falei hebraico, na verdade é aramaico, tá? Aramaico é que ele foi escrito. Bom, então veja como a maneira é diferente da escrita de um para o outro. O material que foi usado inicialmente também é bem diferente. Então, só repetindo, Antigo Testamento escrito em hebraico. Veja só o verso de Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então veja aí que como era feito no hebraico, como era escrita no hebraico. Preste bem atenção. Agora preste atenção que o Novo Testamento foi escrito em grego. Veja como ficaria em grego aí o verso de João, o evangelista, João 1:1. É muito conhecido esse versículo de João. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Mas olha só como é que fica no grego aí. E por fim aqui, para facilitar os estudos das Escrituras, seus livros foram divididos por assuntos ou foram classificados por assunto. A Bíblia não era assim, capítulo, versículo. Isso facilita o estudo, e o estudo de uma maneira assim mais complexa. Tem alguns versículos que se referem a outro, a gente pode estudar de uma maneira bem sistemática a palavra de Deus. Ok? Então vamos parar um pouquinho aqui no Antigo Testamento, que é toda essa parte que eu tenho aqui na mão. Como é que é dividido o Antigo Testamento? Então veja só, os primeiros 5 livros aqui, vou pegar até onde vai para você ter uma noção aqui. Os primeiros 5 livros, que são esses aqui, ó, eles são chamados livros da lei, ou chamado de Pentateuco, ou chamados de Torá, como os judeus o chamam. São 5. Ele vai de Gênesis até Deuteronômio. Então ele tem Gênesis, Êxodo, tem Levítico, tem Números e Deuteronômio. Quem escreveu esses 5 livros aqui principais? Moisés, aquele mesmo que tirou o povo do Egito. E aqui nesses livros, nesses 5 livros primeiros, que é chamado de Pentateuco, o livro da lei, ou a Torá, como os judeus a chamam, foi escrito em cerca de 3.000 anos de história. Ele tem cerca de 3.000 anos de história. Qual é o período? De Adão, lá no começo do Gênesis, até a entrada da Terra Prometida. Da Terra Prometida para frente, já vem aqui para Josué, da entrada na Terra. Já é uma outra categoria. Então, esses 5 são esses primeiros livros aqui, de Gênesis a Deuteronômio, escrito por Moisés, e o tempo que ele abarca são cerca de 3.000 anos de história, de Adão até a entrada na Terra Prometida, ok? Qual é a outra divisão? São chamados livros históricos. Então, olha só, esses livros históricos, eles vão de Josué até Esther. Josué até Esther. Aqui, ó, mais ou menos. Aqui começa Josué, aqui já é Jó, é uma outra categoria. Termina Esther bem aqui no capítulo 10 de Esther. Essa parte aqui. Então são chamados livros históricos. São 12 livros que nós temos aqui. Nós temos esses 12 livros que cobrem um período de aproximadamente 1.100 anos, que vai da conquista de Canaã até 100 anos após o exílio da Babilônia.
Então nós temos aqui Josué, Juízes, Rute, é uma primeira parte dele. Josué foi o sucessor de Moisés. Vai contar aquela parte da história da conquista da terra. Depois que ele morreu, tinha que ter alguém para liderar o povo, tinha os juízes. E depois vem o livro de Rute. Ainda aqui nesses 12 livros históricos, nós vamos ter 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis e 1ª e 2ª Crônicas. Então aqui são mais 6 livros. Samuel é do período dos reis, já tinha os reis aí, e vai contar toda essa história. 1ª Samuel, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas. E por fim, nós vamos ter a terceira parte dos livros históricos, que são 12, os 3 últimos. Esdras, Neemias e Esté, que vai contar a volta do povo da Babilônia, uma parte de lá, e a volta para a reconstrução da cidade, a reconstrução dos muros, do templo, e vai contar o caso da Esté, um caso que se passou lá na Babilônia, no período que eles estavam lá, que queriam exterminar com o povo, mas Deus a usou de maneira sobrenatural e deu livramento ao seu povo. Mas eu quero chamar a atenção de um fato aqui. Livros históricos são 12, aqui na Bíblia, que é a Bíblia que nós chamamos evangélica. A Bíblia católica, ela tem tudo igual, exceto que eles a têm como livro também canônico, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas 4 livros que estariam aqui nos livros históricos, que seria o livro de Tobias, o livro de Judite, 1ª e 2ª Macabeus. Esses não contam, não entram aqui na Bíblia que nós chamamos de evangélica, ou cristã evangélica, porque eles não são considerados livros canônicos. E são chamados de apócrifos. Isso você pode depois, com calma, pesquisar e aprofundar seus estudos. Então, se nós considerássemos mais Tobias, Judite, 1ª e 2ª Macabeus, seriam 12 livros históricos. Mas na nossa Bíblia nós temos 12 livros históricos, ok? Qual é a próxima seção? A próxima seção são os livros chamados livros poéticos. São apenas 5 livros. Que vai de Jó até o livro de Cantares. Por que são poéticos? Porque a escrita deles é, em certa forma, de uma poesia. Elas trazem também princípios eternos e nos ajudam a obter sucesso na nossa vida diária. Apesar da gente viver em circunstâncias que são muito difíceis. Nós enfrentamos situações realmente difíceis. Mas esses livros, eles nos mostram como vencer essas situações difíceis, como a gente ter ânimo em meio à prova. Por exemplo, um dos salmos muitíssimo conhecidos, até para as pessoas que não são cristãs, conhecem bastante, a gente vê em placas de caminhões, porta de comércio, é o Salmo 23, o verso 1 diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse é o verso 1. Então, é por isso que eles são poéticos. Há uma poesia. Olha o 25. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. São coisas assim, desse tipo. Então, por isso que eles são chamados livros poéticos. Tem um livro também de provérbios aqui nesse meio, que também nos ensinam. Claro que a Bíblia nos ensina toda, mas eu estou falando especificamente porque nós estamos nessa sessão chamando a sua atenção para esses fatos. Provérbios, Salomão escreveu, dos quais transcreve os homens de Ezequias ao rei de Judá. Esse aqui é o provérbio 25, 1. Aí diz aqui, esse Provérbios 23, 22. Ouve a teu pai, que te gerou, e não despreze a tua mãe quando ela envelhecer. São conselhos práticos da nossa vida. Mas quiser coisas para casal, olha só.
tem aqui no livro de Cânticos, para ver que isso é poético mesmo. Olha só o que diz aqui, o capítulo 4 de Cânticos, ou Cantares, ou Cântico dos Cânticos, o 4:11. Os teus lábios destilam o mel, noiva minha. Mel e leite estão debaixo da tua língua, e o cheiro dos teus vestidos é como o cheiro do Líbano. Veja que é uma coisa bem romântica. Então, por isso são chamados livros poéticos. Outra categoria de livros são os profetas. Os profetas, eles começam aqui em Isaías. Olha só, esses profetas, só adiantando para você, eles são 17. Só que nós temos aqui profetas que são chamados profetas maiores, que são 5, e profetas menores. Quem são os profetas maiores? Dentro desses 17. Veja que não é pela importância dele, mas pelo período dos seus ministérios. Por isso eles são chamados maiores e os outros menores. Maiores, período maior de ministério, menores, período menor de ministério. Então, os maiores, que são 5, eles vão de Isaías até Daniel. Vou pegar aqui para você ter uma noção de tamanho visual. Aqui, ó. Isaías até Daniel. Essa parte aqui. Então, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Então, o ministério dele foi mais duradouro e por isso são chamados de profetas maiores. São, de certa forma, mais notáveis, não são mais notáveis escritores, mas tiveram um período de ministério maior. Profetas menores. Vai começar aqui em Oséias e vai até o livro de Malaquias. Então, Oséias a Malaquias, esses aqui, ó. E vejo que o conteúdo também é menor, comparado com os 5, aqui são 12, são chamados profetas menores, tiveram um período de ministério menor. Eles atuaram naqueles momentos mais críticos da história de Israel, de Judá, e chamavam igualmente os outros, o povo ao arrependimento, à reconciliação e preparando o povo para a chegada do Messias, como aconteceu no Novo Testamento. Então, portanto, os profetas são 17, profetas maiores e 5, e profetas menores, que são 12, pelo período que eles tiveram seus ministérios, por isso são chamados de menores e maiores, ok? Pois bem, um detalhe eu quero chamar a atenção. Aqui entre o Antigo e o Novo Testamento é como se existisse um livro, mas não existe. Por que será que não existe? Há um período que ele é chamado Anos do Silêncio, ou período intertestamentário ou interbíblico. É o período entre o último livro do Antigo Testamento, que é Malaquias, ao primeiro livro do Novo Testamento, que é Mateus. É como se fosse uma página em branca. É o período do silêncio da parte de Deus. Entre esse último livro de Malaquias, que é o último do Antigo Testamento, do Antigo Testamento, e o primeiro do Novo Testamento, que é Mateus, nós temos aí um período de 400 anos sem que Deus se manifestasse ao povo. Quer por meio de profetas, quer pela inspiração de algum livro. Então, desde Malaquias não foi inspirado ninguém para escrever nada, até chegar o período de Mateus, quando João Batista passou a anunciar que o Messias estava chegando. Então, é um período de silêncio, é um período interbíblico. Deus não inspirou. É daí que vem esses outros livros, que são chamados apócrifos, que são incluídos em outras Bíblias, que na nossa nós não temos, que eles não são considerados canônicos. Então era um período de uma atmosfera política, religiosa, social de Israel que é muito significativa durante esse tempo. Muito do que aconteceu nesse período foi predito aqui no
Antigo Testamento pelo profeta Daniel. Basta você com calma ver os capítulos 2, 7, 8 e 11, para que você possa comprovar isso e verifique comparando esses capítulos de Daniel com eventos, com fatos históricos, você vai perceber que realmente a Bíblia é fantástica e tem a previsão de tudo que ainda irá acontecer e do que já aconteceu. Só para que a gente consiga entender melhor, durante um grande período, Israel ele viveu sobre vários domínios. Depois que Deus silenciou, que eles foram levados cativos, eles viveram um período sobre o domínio persa, até Ciro, até cerca de 332 a.C. E é interessante a gente notar que os persas, eles davam, de certa forma, liberdade religiosa ao povo judeu, aos hebreus. Inclusive, a gente vê nos livros históricos o caso de Esdras, Neemias, que o próprio rei ajudou e liberou para que eles voltassem para a terra para reconstruir muro, para levantar o templo, e ainda ajudou com alguns recursos financeiros. Então, de certa forma, não havia assim uma opressão muito grande no que diz respeito à liberdade religiosa. Depois, no período grego, foram vários domínios com Alexandre. Alexandre, ele de certa forma impôs, era uma posição muito cultural, da força da cultura helênica sobre o povo judeu. Foi inclusive nessa época que o Antigo Testamento ele foi passado para o grego, que é o chamado Septuaginta. Depois, eu não vou nem falar muito aqui, você pesquisa o que é a Septuaginta, que é o Antigo Testamento escrito em grego. Veja que ele era originalmente em hebraico. Mas, sob essa força grega, ele já foi passando para o grego. Mas não era um período assim muito bom, porque isso não fez muito bem ao povo, que se misturou com a cultura grega, com os credos gregos e não ficou coisa boa, diz assim o historiador Flávio Joséfo. Só que, durante o período grego, muitos reis foram se sucedendo, muitos governantes. Quando chegou com Antíoco Epifânio, anote bem esse nome, Antíoco Epifânio, aí a desgraça foi maior, porque com Alexandre e os outros, era uma pressão cultural. Quando chegou com Antíoco Epifânio, ele proibiu os elementos fundamentais dos costumes judaicos. Ele tentou destruir todas as cópias da Torá, só para lembrar aqui que eram os 5 primeiros livros aqui, de Gênesis a Deuteronômio. Ele exigiu que o deus grego Zeus fosse cultuado e uma coisa grande aí aconteceu. Ele sacrificou porco dentro do templo de Jerusalém. E provavelmente, provavelmente não, certamente vai acontecer, como diz aqui em Apocalipse, ou também em Tessalonicenses vai dizer isso, que vai chegar um período que alguém vai se sentar no trono de Deus e vai reivindicar a autoridade de Deus para ele. Vão acontecer coisas semelhantes. E depois do domínio grego, ainda teve o domínio sobre o jugo romano, que foi exatamente nesse período que Jesus nasceu. Então, se você for ver aqui, foram muitos acontecimentos, muitas coisas aconteceram. É interessante eu ler aqui para vocês rapidamente o que está escrito em Gálatas. A Bíblia é maravilhosa por isso, que aí a gente vai lendo, o Espírito Santo vem trazendo as coisas na nossa mente. Olha o que aqui diz Gálatas, capítulo 4, verso 4, porque a gente vai passar para o Novo Testamento. Diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Então, veja que todos esses acontecimentos, desde o domínio persa até o domínio romano, certo período que Jesus nasceu é plenitude do tempo. Quando foi que Jesus veio?
veio antes disso, veio depois disso. Não, veio no tempo certo. É assim que vem a provisão de Deus. Ele não chega antes e nem depois. Ele chega na hora certa. Como está aqui no verso 4 do capítulo 4 de Gálatas, vindo na plenitude dos tempos. Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E assim, nós chegamos aqui ao Novo Testamento, que é a segunda parte da Bíblia que nós estávamos falando ainda há pouco. Que vai aqui de Mateus até Apocalipse. É o restante aqui da Bíblia. Daqui para cá, Antigo Testamento, daqui para cá, Novo Testamento. Ele também tem classificação a respeito dos seus livros. Aqui, nesses livros do Novo Testamento, nós temos primeira divisão, que são os evangelhos, que vai de Mateus até João. Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, eles foram escritos, de uma certa forma, como uma narrativa de vida. Narrativa de vida da obra, dos ensinamentos de Jesus. Porém, como você vê, cada autor, ele enfatizou um aspecto diferente da pessoa de Jesus, de acordo com o propósito deles e de acordo com o público a quem se dirigiu. Por exemplo, se você lê Mateus, ele usa muita palavra rei. Ele foi dirigido aos judeus, na verdade, para mostrar que Jesus é o Messias que eles aguardavam. Então, por isso ele enfatiza muito a palavra rei e reino. Lucas, ele foi escrito, dirigido mais ou menos ao povo helênico, ao povo grego. Ele usa muita expressão do homem perfeito, porque a filosofia grega buscava aquela perfeição de homem. Aí Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, quer uma perfeição de homem, está aqui, ó. Esse homem perfeito, ele é Jesus. Marcos, por exemplo, ele foi escrito, dirigido ao povo romano, judeu romano, que vivia lá em Roma. Veja que o povo romano era um povo muito ocupado em obras, em trabalho. E no livro de Marcos, a gente vai vendo que ele conta as mesmas narrativas que os outros evangelhos, mas ele vai passando de um assunto para o outro de uma forma bem rápida. Ele apresenta Jesus como, vocês querem um obreiro que seja perfeito? Existe. Está aqui, Jesus é esse obreiro perfeito. E pode ler, leia, experimente fazer isso daí. Leia o livro de Marcos e observe que ele vai passando de um assunto para o outro, de uma narrativa bem objetiva e rápida. Porque ele foi escrito com esse objetivo e para um povo, de certa forma, específico. Mas todos os livros, eles dizem respeito a cada um de nós também. E o livro de João, ele é conhecido como o Evangelho Universal. Ele foi escrito para todos, enquanto Mateus, todos são para todos, mas só me compreenda. Mateus mais dirigido aos judeus, Marcos mais dirigido aos judeus romanos e o pessoal de Roma, Lucas é uma narrativa mais voltada para os gregos, e João é uma narrativa universal, é uma narrativa para todos. Por isso que ele diz aqui, no capítulo 3, no verso 16, que é conhecidíssimo. Porque Deus amou o mundo, ou seja, o mundo, todos, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é conhecido como Evangelho Universal, para todos. Então, essa é a primeira divisão. Depois nós temos um livro que é chamado livro histórico. Mas aqui no Novo Testamento é apenas um único livro. É o livro de Atos. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Quem escreveu esse livro foi Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho. Ele era médico e redigia muito bem, ouviu todas as histórias e narrou aqui, nesse livro chamado histórico, Atos.
Então é um registro detalhado e avançado do avanço do cristianismo, na verdade. Como o cristianismo se propagou ao longo do tempo. Desde a ascensão de Jesus até a prisão de Paulo em Roma. E quando, inclusive, Paulo pregou até para o imperador Nero. Até Nero teve oportunidade de ouvir do evangelho através da vida de Paulo. Então, toda a narrativa, a história da igreja, você vai encontrar em outros livros, mas aqui, está no livro de Atos. A gente pode dizer que de todos os livros da Bíblia, um dos livros que ainda pode se dizer que permanece aberto é o livro de Atos. Por quê? Porque a história da igreja continua aqui na Terra. Continua com quem? Com cada um de nós. É nossa responsabilidade cumprir aquilo que Jesus nos mandou lá em Mateus. Ide por todo o evangelho, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Não é só pregar, diz que tem que ensinar também. Então, livro histórico, a história da igreja aqui no livro de Atos. Também nós temos as cartas ou as epístolas. A maioria dessas cartas foi escrita pelo apóstolo Paulo. A conversão de Paulo, veja como é a história da igreja, ela está aqui no livro de Atos. Você vai ver com calma, vai encontrar aqui no capítulo 9 do livro de Atos, você vai ver como foi a conversão de Saulo, que depois passou a se chamar Paulo, que é o apóstolo Paulo, está no livro de Atos, que é histórico, que escreveu a maioria aqui dos livros do Novo Testamento. Então ele vai começar aqui em Romanos. Então veja bem, como foi Paulo que escreveu, tem algumas epístolas que nós chamamos epístolas paulinas. Vai de Romanos a Filemon. E nós vamos perceber, ao ler esses livros, que Paulo ele evangelizou, ele fundou igrejas, mas não só isso. Ele evangelizou, fundou, mas ele cuidou do crescimento espiritual. Ele podia estar em todo canto, tinha facilidade de viagem como é hoje? Não. É por isso que as cartas estão aqui. Ele visitava, fundava, enviava pessoas, mas ele enviava cartas que, graças a Deus, chegaram até nós. Cartas inspiradas pelo Espírito Santo, por isso estão aqui, foram canonicamente escolhidas para poder estar aqui. Então eram cartas com ensinos e correções. Algumas dessas cartas eram enviadas às igrejas, aos rebanhos, por exemplo, romanos, das pessoas espalhadas em Roma. Outro eram instruções a pastores, como por exemplo que nós estudamos no semestre passado, 1 e 2 Timóteo e Tito, que ele envia Timóteo, envia Tito, para trabalharem naquelas igrejas que já estavam funcionando, mas que elas apresentavam alguns problemas. E ele manda Timóteo, manda Tito, para irem para essas igrejas. Nós temos o caso lá de 1 e 2 Coríntios, que pode estar incluído aqui também. Tá certo? Então, nós temos aqui todos esses livros. Nós temos Romano, 1 e 2 Coríntios, nós temos Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemon. Aliás, a carta de Filemon ela foi destinada a uma pessoa. Veja que tem carta às igrejas, tem carta com instrução levada por pessoas, como é o caso de 1 e 2 Timóteo e Tito, cartas pastorais, mas tem destinado a uma pessoa que é Filemon, que conta o caso que ele tinha um escravo chamado Onésimo, que havia fugido, que se converteu. Então, fala a respeito disso que nós já estudamos também no semestre passado. E ainda temos as epístolas que são chamadas gerais, que outros escreveram, que vai de Hebreus até Judas. Acontece que Hebreus ele pode ser uma das cartas, não é totalmente garantido 100% que foi Paulo que escreveu, mas pela qualidade da literatura, pelo estilo literário, se atribui a Paulo. Eu estou colocando aqui como epístolas
gerais, que são Hebreus, Tiago, que foi escrito por Tiago, meu irmão de Jesus, era filho de Maria e de José, que se converteu só depois da ressurreição de Jesus, foi líder da igreja de Jerusalém, presidiu o primeiro concílio da igreja lá em Jerusalém, que você encontra aqui em Atos, no capítulo 15, e também coisas que tem lá no livro de Gálatas, você vai ler a respeito disso. Tem também 1º e 2ª Pedro, já escrito pelo apóstolo Pedro, 1º e 2ª João, 1º, 2ª e 3ª João, que foi escrito pelo apóstolo João, que é diferente do Evangelho, são cartas também, e Judas, que era irmão de Tiago e, portanto, meio-irmão de Jesus, era filho de Maria e de José. E essas cartas elas foram escritas, na maior parte, a cristãos de cultura judaica, mas que essas pessoas habitavam fora de Israel. Mas os ensinos, apesar de serem originalmente destinados a eles, mas eles são destinados a todos os povos. Os escritos, os ensinos são destinados a todas as culturas. Então são as epístolas que nós estamos falando. E por último, para encerrar o Novo Testamento, nós temos aqui o livro, que é um livro, de certa forma, que muitos têm como místico e etc e tal, que é chamado livro profético, que é o livro de Apocalipse. Ele poderia até ser classificado como uma epístola geral, porque também é uma carta, o apóstolo João que escreveu. Ele mostra aqui de forma bem profética como Deus vai tratar os israelitas no final dos tempos, como Deus vai tratar com a igreja e como Deus vai tratar com os incrédulos, aqueles que de maneira alguma receberam a Jesus. Lembra que o povo de Israel foi o primeiro povo escolhido por Deus para, a partir deles, disseminar o que Deus queria, o conhecimento de Deus na terra. Não cumpriram com sua missão. Nós vivemos que alguns teólogos dizem um período de intervalo, que é o período da graça na qual nós vivemos. Deus abandonou Israel, só leia o capítulo 11 lá de Romanos, que você vai ver isso. Não, de forma alguma. Deus vai voltar a tratar com Israel, porquanto não está tratando no momento. Depois do arrebatamento, vai tratar. Período da tribulação. E vai tratar também com o incrédulo. Só você ler o Apocalipse direitinho, que apesar de ser um livro de algumas partes difíceis de interpretação, mas é bom ler, dá para você entender sim muita coisa. Então é chamado livro profético. Amém? Então nós vamos fazer agora uma pequena pausa e já já vamos retornar com a terceira sessão da nossa lição de hoje. Muito bem, irmãos, estamos de volta com a nossa EBD Lição 1, a Biblioteca de Deus. Nós já vimos na sessão 1 quem eram os escritores, na sessão 2 quais eram os escritos e aqui na sessão 3, autenticando suas obras. Por que são essas aqui? Na verdade, isso aqui é chamado de cânon, o cânon bíblico. Como é que foi escolhido? Então, são chamados canônicos. Cânon é como se fosse no grego uma régua. É uma régua de medida. Então, esses livros foram estudados, provados, atestados para poderem estar aqui. Aqueles que eu falei para vocês que são chamados de apócrifos, eles não estão aqui porque não passaram no cânon. Não passaram na medida, não passaram no teste de veracidade. Por isso não estão colocados aqui e não são aceitos como livros canônicos, ok? Então, cânon é medida. E aí a gente percebe que não há dúvida alguma quanto ao fato desses 66 livros contidos na Bíblia serem totalmente harmoniosos em uma única obra.
Então, eles são 66, mas formam uma obra única, que nós chamamos de a Palavra de Deus. E nós comprovamos que realmente é a Palavra de Deus porque ela tem, de forma maravilhosa, produzido muito, transformando a vida de muitos homens, inclusive a minha vida e com certeza a sua. Homens das mais diferentes culturas, dos mais variados níveis, por gerações sucessivas, e certamente é que vai continuar ainda assim. Pois bem, mas como é que a gente sabe que, se não existem outros documentos, outros livros que são inspirados, que ainda estão perdidos, ou que ainda serão escritos? Mas essa preocupação ela ocupou a mente dos primeiros cristãos. Pois bem, mas com o passar de décadas após a morte dos apóstolos, a igreja primitiva, a igreja inicial, ela se viu obrigada a definir quais textos deveriam ser aceitos como regra inerente à fé e à conduta. Consulte lá Efésios 2, 20, 2 Pedro 3, 2 e Judas 17. Isso era feito porque era preciso perpetuar a doutrina dada por Deus aos apóstolos, para que se evitasse que futuras gerações elas se corrompessem com os ensinamentos de falsas epístolas, que desde já nos dias de Paulo, elas já circulavam entre as igrejas. Ou seja, olha, fake news não é coisa de hoje. Na época da igreja primitiva, fake news já circulavam. Consulte lá 2 Tessalonicenses 2, 1 e 2 e Gálatas 1, 9. Inclusive, eu quero ler Gálatas aqui, as pessoas sabem, eu gosto muito desse versículo. Deixa eu localizar aqui que eu quero ler com você. Gálatas capítulo 1, versos 6 e 7. Ele estava falando para os Gálatas que ele havia pregado, o apóstolo Paulo, e eles estavam se desviando. Ele diz aqui no 6, estou admirado de que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Ele diz assim, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, não é outra. Isso já era fake news desde aquela época, ok? Então, a lista de escritos que são consideradas sagradas, canônicas, então ela recebe o nome de cânon, que eu já expliquei, que significa medida exata. Então, esses 66 aqui foram medidos, provados, comprovados, passaram no teste, por isso estão aqui de Gênesis e Apocalipse. São 66 livros, mas é como uma única obra harmoniosa chamada a Palavra de Deus. E a definição do que seria uma escritura verdadeiramente inspirada por Deus, ela obedeceu a alguns princípios de averiguação, alguns testes. Ou seja, para a confirmação dessa canonicidade, dessa autoridade, cada um desses 66 livros, cada um desses documentos foi submetido de maneira minuciosa a diversos exames, mas esses exames, eles obedeciam certos critérios. É o que nós vamos ver agora. Estamos na seção 3, autenticando suas obras. Ponto 1, autoridade divina, que é o primeiro teste. Qual é o primeiro teste? Se o autor fala em nome do Senhor, ou se descreve seu ponto de vista. Ele revela quem é Deus, o que tem feito, o que Deus espera de nós, ou ele apenas narra qualquer fato. Então ele tem que passar essa obra, né, nesse exame, de autoridade divina. Vamos verificar se realmente dá para perceber que se fala em nome de Deus. E se descreve o ponto de vista não dele, não de alguém,
mas o ponto de vista de Deus, não é opinião, é a palavra de Deus. E de que maneira ele descreve quem é Deus? Condiz com tudo que está no conjunto da Bíblia? Condiz com o que Deus espera de nós? Esse é o exame da autoridade divina. Segundo teste, que é o ponto 2 da terceira sessão, autenticando as obras. A autoridade profética. Ou seja, teste 2. É verificado se o autor humano é reconhecido no meio da comunidade cristã como um homem de Deus. Se ele é reconhecido como profeta, como apóstolo, como líder, ou algo semelhante. Como está lá em 2 Pedro 1, de 20 a 21. Passa desse teste, ele é reconhecido? Ou ele é apenas um charlatão? Ou alguém que quer aparecer? Ou alguém que se diz uma coisa, mas na prática é outra? Então tem que passar no teste da autoridade profética. Terceiro ponto da seção 3, autenticando suas obras, é autoridade confiável. O teste da autoridade confiável, ele vai verificar se esses fatos históricos ou as afirmações teológicas contidas aqui, se elas se sustentam comparando com um e outro livro, com os demais livros. Que a Bíblia ela não se contradiz. Vai de Gênesis e Apocalipse. E uma coisa está de acordo com a outra, porque apesar de ser escrito por 40 pessoas, 40 homens diferentes, de locais diferentes, de cultura diferente, de posição social diferente, o autor é único. É Deus, que inspirou através do Espírito Santo. Então essa autoridade confiável ela vai comprovar. Se o livro se contradiz, é porque esses fatos históricos, essas afirmações teológicas, elas não batem uma com a outra. Portanto, não canônicos que estão aqui passam por esse teste da autoridade confiável. Teste 4. Autoridade dinâmica. Essa autoridade dinâmica ela quer saber se os escritos contidos aqui têm transformado a vida dos seus leitores e ouvintes. Se ele tem demonstrado autoridade para ensinar, para repreender, para corrigir, para edificar, que seja de uma forma eficaz e proveitosa. Consulte lá 2 Timóteo 3, 16 a 17 e Hebreus 4, 12. Se passar esse teste da transformação da vida dos leitores e ouvintes, ele passou no teste da autoridade dinâmica. Teste 5. Autoridade reconhecida. É se os destinatários, as pessoas que receberam essas palavras, se elas reconheceram e acolheram a orientação que está contida nela. E se os ensinamentos se mostram relevantes em qualquer contexto, não só direto para o destinatário, mas para todas as pessoas que leram. É o teste da autoridade reconhecida. E por último, o teste da autoridade preservacional. É se houve a preocupação em providenciar cópias e fazer essas cópias circular por iniciativa dos que receberam o documento. Aquelas pessoas que receberam, se preocuparam, guardaram e se fizeram cópias para que outros pudessem ler. Isso aconteceu com todas as cartas que estão aqui, com todos os documentos que estão aqui. E se houve também essa preocupação não só em preservar os originais e as suas cópias, mas de preservar os originais e cópias, mesmo quando há risco de vida. A gente viu isso no apóstolo Paulo. Você pode ler lá 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 24, que você vai ver o que o apóstolo Paulo passou para pregar essa palavra. E muitos hoje perdem sua vida por isso. Já perderam alguns antes, hoje ainda está acontecendo e certamente vai acontecer. Mas ninguém vai poder deter. Então é a autoridade preservacional. Então estamos chegando aqui já ao fim da nossa aula e eu quero chamar a sua atenção que você pode fazer algumas brincadeiras na sua célula. Aquelas perguntas bíblicas para você dinamizar a aula e estimular as pessoas a conhecerem os livros da Bíblia. Há diversos tipos de Bíblia de estudo dos mais variados meios. Mas a Bíblia mesmo é o que está nos capítulos e nos versículos. Outras coisas não são Bíblias. Mas a Bíblia de estudo que tem essas anotações
que nos ajudam no entendimento. Mas Bíblia é só o que está em cada capítulo. Essa aqui, ó, é a minha primeira Bíblia quando eu me converti. Ó. E ela, para você ver a preocupação, é importante que a gente conheça a estrutura da Bíblia. Como o Tiago diz, é que a gente não deve ser ouvinte, mas praticante da palavra. Isso está certo. Mas para que eu seja praticante da palavra, eu preciso conhecer a Bíblia. E para conhecer é bom conhecer a estrutura. Olha, veja, desde o início da minha conversão, essa foi a minha primeira Bíblia, eu tinha aqui anotado a divisão dos livros da Bíblia, como eles estavam organizados, porque isso facilita o nosso estudo. Ó, tem Bíblia desse tamanho, é claro que não é uma Bíblia totalmente completa. Mas são trechos da Bíblia, mas trechos de todos os livros da Bíblia de uma maneira bem objetiva, alguns trechos. E essa aqui não. Tem Antigo e Novo Testamento. Tem de Gênesis a Apocalipse. Foi minha primeira Bíblia. Ela é cheia de anotações. Ó, que eu aprendi o início da palavra de Deus. Então, faça isso também. Estude a sua Bíblia, estimule na sua célula com essas brincadeiras. E ao final, faça um placar para que no final do ano, no final da nossa escola bíblica, você veja quem conseguiu responder mais e dê um docinho lá, um brinde para essas pessoas. Então chegamos aqui à conclusão da nossa aula, a Biblioteca de Deus, que nós conseguimos ver que realmente, através de todos esses séculos, Deus, Ele tem preservado a sua palavra para que a humanidade possa conhecer toda a sua verdade a respeito do seu passado, a respeito do seu presente e a respeito do seu futuro. Está tudo aqui. É por meio da palavra de Deus que nós conhecemos a dimensão do amor que Deus tem por nós. É aqui na palavra. Essas escrituras, ou a escritura, como foi que ela chegou até nós? Chegou por meio de homens que foram escolhidos pelo próprio Deus. Por meio da seleção, da escolha dos livros certos, o cânon bíblico, para poder estar aqui. Que, como nós vimos naquelas regras, foram supervisionadas. E por meio da reprodução de cópias fiéis, exatamente iguais aos originais do hebraico, do aramaico e do grego. E por meio da tradução das escrituras nos idiomas das diversas nações. Aqui nós temos em português, a princípio não. Temos inglês, holandês, francês, alemão e línguas e mais línguas de povos e nações espalhadas por todo o mundo. Mas ainda há muito que se fazer. Tem muitas nações que ainda não ouviram. Precisam ouvir. E precisam ouvir na sua própria língua. E para isso Deus conta com o apoio de cada um de nós. Pai, nós queremos te bendizer e louvar o teu santo nome, agradecer ao Senhor pela tua santa e bendita palavra, pelo qual nós podemos conhecer o Senhor, guardar segredos de vida, como dizia o salmista, que queria guardar as palavras do Senhor no seu coração para não pecar contra ti. Que a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que haja ânimo em cada um de nós. Sabedoria e entendimento de compreender que a tua vontade para a nossa vida está contida aqui nesses 66 livros, dos quais nós chamamos um único livro, que é a Bíblia, a tua palavra, a palavra de Deus. Amém. Muito bem, irmãos, estamos encerrando a nossa primeira lição desse segundo semestre, ou desse quadrimestre da nossa EBD. A primeira lição de hoje foi a Biblioteca de Deus. Um grande abraço e até a próxima.